acompanhar. Às vezes dá algum problema, eu não estou conseguindo visualizar a outra tela, né? Ela vai ficar em aberto a apresentação. Eu acho que minha conexão móvel tá muito lento. Bom, vamos lá. Última tentativa aqui. Bom, para quem acompanhou, né, a nossa última aula, né, nós apresentamos qual seria a metodologia, né, do nosso curso, né, nosso preparatório aí para o concurso da PM, né, que está aberto, né, o edital. Eu apresentei um raio-x, né, das questões dos temas, né, que mais caem, né, prova de direito constitucional, né, nos concursos da FCC aqui no estado, né. Deu lá para a gente ter uma ideia mais ou menos. E aí eu apresentei também o programa, né, que é que todo aquele conteúdo que está lá no edital e que geralmente também cai em prova de outros concursos, em concurso em geral, né. E aí a gente está pontuando, né? Vamos pontuar, né, em cima daqueles temas que há uma grande chance, né, de estar na prova. Compartilhei também aí durante a semana, durante a semana também a Constituição esquematizada, material que eu recomendo que o aluno, né, ele leia na íntegra, né? Vai ter que ler na íntegra a Constituição. E no nosso caso aqui nós vamos direcionar, né, de forma que, conforme as aulas, né, conforme os temas, o aluno ele vai lendo, né, na íntegra os artigos da Constituição. Já partilhei o ponto 1, que trata, no caso lá, dos 4 primeiros artigos, os princípios fundamentais, e também compartilhei da primeira parte desse nosso tema aqui, que é o tema dos direitos fundamentais. Ela é dividida em várias partes, né? Essa primeira parte vai tratar somente sobre o artigo 5º da Constituição. É o artigo mais longo da Constituição. Ele tem 79 incisos e mais 4 parágrafos no final. É um artigo importantíssimo nas provas de direito constitucional, né? O aluno que não estudar o tema dos direitos fundamentais vai perder ponto, né? Porque é um tema que toda vez cai, né, e despenca, na verdade. Um tema importantíssimo. E como ele é longo, né, a gente divide em parte. No caso aí, nós vamos começar com o artigo 5º. Como são vários incisos, não dá para a gente estudar na íntegra, né, todos os incisos. No caso, nós vamos selecionar aqueles que mais caem, né, até porque as bancas elas adoram, né, certos incisos, né, e aí o aluno ele já se direciona para estudar aquilo que poderá, né, cair, né, na sua prova. Lembrando que essa disciplina, né, direito constitucional, ela vai acompanhar, né, se vocês estão estudando para concurso aí, né, estão focados, né, nos concursos, ela vai acompanhar vocês aí para uns quantos ainda, né? Eu até digo até anos, né? Às vezes o aluno ele tenta um concurso, né, para um objetivo financeiro, né, um objetivo de uma estabilidade. E aí, depois que ele, né, tem essa estabilidade financeira, ele parte para outros. E direito constitucional
nota vai acompanhar ele também nos outros concursos. A maioria dos concursos cai a disciplina. Se você não quiser aplicar em concurso, vai aplicar também na vida, né? A Constituição Federal é um manual de cidadania. A gente costuma dizer que é uma forma da gente perceber a nossa, né, contribuição, né, a nossa participação no meio da sociedade e também na vida política. A Constituição ela traz, né, esse direcionamento. Isso vai servir para o nosso dia a dia também. Então, vamos lá. Sem mais delongas, na aula passada vimos a teoria geral dos direitos fundamentais, um tema muito teórico, né? Não costuma cair, né, muitas questões dessa parte mais teórica. E hoje nós vamos começar propriamente, né, os incisos da Constituição. Eu falei, são muitos incisos, nós vamos ver aqueles que mais caem. O primeiro, né, tópico que abre, né, o artigo 5º é a própria cabeça, né, do artigo. A própria cabeça do artigo. É uma espécie de síntese dos direitos basilares que a Constituição Federal ela protege. A Constituição, ela, digamos assim, parte desses 5 direitos fundamentais que estão na cabeça do artigo 5º. O artigo 5º ele diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, aí vem os direitos, a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. São 5 direitos basilares. Os estudiosos do direito costumam dizer que todos os demais direitos fundamentais eles partem desses uns que estão na cabeça do artigo 5º. Então é importantíssimo a gente logo decorar quais seriam esses direitos. Às vezes as questões de prova elas gostam de incluir, né, um direito diferente, né, e acaba sendo, na verdade, uma pegadinha. Né? É importantíssimo, então, aí decorar o direito à vida, o direito à liberdade, igualdade, segurança e propriedade. O outro ponto interessante da cabeça do artigo 5º é acerca de quem são os titulares dos direitos fundamentais. Quem são os destinatários desses direitos? Isso aqui também é importantíssimo. Seriam as pessoas físicas, as pessoas naturais, ou seja, o simples fato de você ser humano, você já é um titular dos direitos fundamentais, protegidos pela Constituição. Essa pessoa física, inclusive, ela pode ser os brasileiros, que é óbvio, mas também podem ser os estrangeiros. Olha só, não é explícito no artigo 5º, não está explícito de que os estrangeiros também são titulares de direitos fundamentais, da forma como é estendido aqui, no caso, até os próprios visitantes, eles são detentores dos direitos fundamentais. Os próprios visitantes, não somente aqueles que residem, não somente aqueles que moram no Brasil. O visitante é aquele, por exemplo, que vem passear, é aquele que vem de férias, ou pode ser um estrangeiro que vem a trabalho. Interessante é que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ela estende também a essa categoria de estrangeiro.
A Constituição fala que seriam os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, no país. E não incluiria, no caso, os visitantes. Residente é aquele que tem residência fixa, é aquele que mora no Brasil. Geralmente, esses estrangeiros são aqueles que têm também outra nacionalidade, né? Eles acabam tendo também residência no Brasil, às vezes acabam estabelecendo, né, moradia fixa e viajam, né, eventualmente para os seus países de origem, seus países natais, né? Pode ser também outros casos, né? Às vezes tem um parente morando aqui no Brasil e de repente vem visitar e passa também a residir, passa também a morar. Mas é importante. Agora, o importante aqui é lembrar que, para a Constituição Federal, são titulares de direitos fundamentais os brasileiros e os estrangeiros residentes. Se vocês verem essas duas palavras na questão brasileiros e estrangeiros residentes, lembrem que esse rol de titulares eles estão de acordo com o artigo 5º da Constituição. Então, tem que ver o comando. Se o comando disser de acordo com o artigo 5º da Constituição, de acordo com a Constituição Federal, aí se falar brasileiros e estrangeiros residentes, a questão está correta. Se falar brasileiros e estrangeiros residentes ou visitantes, está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é importante. Então tem que ver o comando. O que é que o comando fala? A outra categoria de titulares são as pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas são aquelas entidades registradas, né, em cartório, constituídas na forma da lei, né? Geralmente são empresas, são organizações sociais, são fundações, né? Todas essas organizações que são criadas, né, de acordo com a lei. Costuma-se dizer que as pessoas jurídicas são uma ficção jurídica, que elas são criadas pela lei, né? Ao contrário das pessoas físicas, né, que são pessoas naturais. Então vejam que as pessoas jurídicas também são titulares de direitos fundamentais. No caso, as pessoas jurídicas de direito público e privado, estrangeira e nacional. Vejam que aí abrange, né, todas essas categorias de pessoas jurídicas. Obviamente que tem direitos que não são estendidos, né, às pessoas jurídicas. Por exemplo, o direito à vida, né? A pessoa jurídica ela não tem direito à vida como uma pessoa natural, né? Mas, por outro lado, a pessoa jurídica tem, por exemplo, o direito ao nome, o direito à honra, o direito aos bens, à propriedade, até mesmo a própria liberdade. Ela tem uma vertente do direito à liberdade, que é o da liberdade, por exemplo, econômica, da liberdade, ou da liberdade de se autoconstituir, de se autofundar, de se autocriar. Veja aí que as pessoas jurídicas, aparentemente, né, parece que não teriam, né, direitos fundamentais, mas nós temos, né, uma série de direitos que também são garantidos, né? Tem uma característica muito interessante dos direitos fundamentais que, vez ou outra, cai em prova, que é a característica da relatividade. Essa característica, inclusive, nós vimos aqui na parte teórica, né? Aqui na parte teórica, quando nós estudamos as características dos direitos fundamentais. Vimos aqui na relatividade ou limitabilidade, né? A relatividade dos direitos fundamentais, essa característica é tão importante, ela diz o seguinte: nenhum direito fundamental ele é absoluto. Nenhum direito fundamental é absoluto.
inclusive o próprio direito à vida. Por exemplo, em caso de uma guerra declarada, admite-se a pena de morte. É uma relativização do direito à vida. Poderíamos também citar aqui como exemplo, né, o direito à privacidade. Né? Imaginemos aí, né, o direito à privacidade que é usufruído de forma muito clara dentro, por exemplo, da casa, né? Dentro da residência. Uma pessoa tem sim o direito à privacidade, mas ela não é uma privacidade absoluta. Imagine aí um agente de endemia, né, da prefeitura, bate lá no portão, quero entrar na sua residência para verificar se não tem foco de dengue. E aí o dono vai poder se recusar, alegando que aquele espaço ele é privado? Não, ele não pode fazer isso, porque os direitos fundamentais eles não são absolutos, eles são relativos. E aí, qual é a justificativa que a prefeitura, que o Estado ele usa para que um dos seus agentes entre na propriedade privada? É o bem da coletividade, né? É o interesse público, é o interesse coletivo. Então, veja que há sempre uma ponderação aí em torno dos direitos fundamentais, né? Assim como eu tenho direitos, também os outros têm. Assim como há determinada categoria de direitos fundamentais, há também de outro. E no momento em que há uma aparente colisão entre os direitos, o que é que se faz? Se faz uma ponderação ali, para que um não suprima de forma absoluta o outro, mas que haja ali uma espécie de equilíbrio, uma espécie de ponderação. Ou seja, um direito não é maior do que o outro. Um direito não é absoluto. Né? Veja no caso do direito à vida, que eu trouxe aqui. Vez ou outra, essa temática do direito à vida ela cai em prova de concurso. Né? O direito à vida assegurado, né, no artigo 5º é o direito à vida extrauterina e vida intrauterina. A vida intrauterina é aquela dentro do útero, é aquela durante a gestação. A partir do momento que há a concepção, de acordo com a legislação brasileira, aquela vida que está sendo gestada, ela não poderá ser interrompida, ela não poderá ser morta. Só que há algumas situações em que é permitido a interrupção da gravidez. Há situações em que é permitido a interrupção da gravidez, que seriam, no caso do aborto e no caso no caso do aborto, né? É possível, né, que a grávida ela interrompa, né, a gestação de acordo com o Código Penal por duas razões. Aborto que ofereça risco à grávida, risco de morte, no caso, e também no caso de estupro. No caso de estupro, é possível interromper a gravidez. Nessas duas hipóteses, está previsto no Código Penal. Então veja aí que a vida intrauterina, aquela dentro do útero, ela não é absoluta, né, de acordo com a legislação brasileira. E também há uma relativização também da vida extrauterina, o que é muito evidente aí no caso da legítima defesa. Né? O caso da legítima defesa é quando alguém tenta matar a outra ela tem o direito de reagir. Ela tem o direito de reagir. E se for preciso até mesmo matar aquela que está tentando lhe matar. Então veja aí que há uma relativização do direito à vida desse caso. Também há uma outra hipótese, inclusive ela é prevista na própria Constituição, e eu trouxe aqui. Né? É no caso de guerra declarada. No caso, se o Brasil entrar em guerra com outro país, com outro Estado, é possível matar.
é possível declarar a chamada pena de morte. Obviamente que há, né, toda uma situação que rege, né, essa pena de morte, né, que é regida, inclusive, pelo Código Penal Militar. O Código Penal Militar é que, né, dá todo o regramento, né, de como é possível, né, praticar, né, a pena de morte durante o estado de guerra, durante guerra declarada. Né? Bom, vimos aí, no caso, os direitos basilares do caput, vimos quem são os titulares, essa característica importantíssima, a relatividade e também alguns pontos sobre o direito à vida. Outro direito, outro inciso que recorrentemente ele cai, né, na prova de concurso é o que trata do princípio da isonomia da igualdade. Princípio da isonomia e igualdade. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações no termo dessa Constituição. Nós temos aqui uma norma de eficácia plena. O que é que isso significa? É uma norma que ela tem efeito imediato. Ela tem efeito imediato. Ela vincula o legislador e o aplicador da lei. Ou seja, aquele que está legislando e aquele que está aplicando a lei deve observar ela em todos os procedimentos que o Estado, que a administração pública venham praticar. Inclusive, até mesmo na elaboração, por exemplo, de um edital de concurso. Essa igualdade, né, essa isonomia, essa igualdade, ela é fundamental, justamente porque nós vivemos dentro de um Estado democrático de direito. Estado democrático de direito, inclusive, que tem sob sistema, né, sistema não, que tem como não é forma de Estado, que tem como esqueci o nome. Nós somos uma república. República quer dizer coisa pública. Então, o Estado ele não deve ter preferências. O Estado não deve ter preferência. Ele deve zelar pela coisa pública. Ele deve zelar pelo interesse público. Essa coisa pública, esse interesse público é o da maioria, é o da coletividade. Dentro de uma república não há espaço para privilégios pessoais, para privilégios particulares. É isso que significa o princípio da isonomia da igualdade, que, inclusive, por ser uma norma de eficácia plena, ela vincula imediatamente aquele que legisla, aquele que elabora a lei e aquele também que aplica. Só que nós temos duas concepções de igualdade. Nós temos duas concepções de igualdade. Isso aqui, de vez em quando, cai em prova. Vejam que nós temos uma concepção formal e temos uma concepção material de igualdade. A concepção formal, ela prevê que deve se dar tratamento igual aos que estão em condições equivalentes, ou seja, aos que estão nas mesmas condições. Isso é o que diz a concepção de igualdade do ponto de vista formal. Quer dizer, se as pessoas elas estão no mesmo nível, elas estão no mesmo patamar, não pode haver distinção entre elas. Não pode haver diferenças entre elas. É aquela concepção muito mais legalista, é aquela concepção muito mais formalista, né? Aquela que prevê que todos ali devem ser tratados da mesma forma. Aquela que diz que todos devem ser tratados da mesma forma. Imaginemos aí, né?
De repente, vamos supor aí, o Estado, ele lança um concurso, ele lança um edital, né? Obviamente que aqueles que irão concorrer a esse edital, eles devem ser tratados da mesma forma. Devem ser tratados da mesma forma. E para isso, há uma série de regras de tratamentos iguais. De tratamentos iguais. Só que essa concepção formal, ela é limitada. Essa concepção formal, ela é limitada. Para isso, que não abarca algumas situações, que na vida real ela acaba sendo uma situação de injustiça. Ora, a lei ela pode dizer uma coisa, inclusive dando tratamento igual a todos. Só que na vida real há situações em que não dá para dar tratamento igual, justamente por causa das condições materiais ou das condições reais. E aí é que entra a segunda concepção de igualdade, que é a de igualdade material. A igualdade material, ela dá tratamento desigual aos que estão em condições diversas dentro de suas desigualdades. Ou seja, há situações reais, há situações materiais, estruturais, em que há necessidade de dar um tratamento diferenciado. Agora, imagine aí o edital do concurso, né? Se for, por exemplo, dar tratamento igual às pessoas com deficiência, se jogar as pessoas com deficiência, no mesmo grupo das pessoas que não têm deficiência, isso seria, de uma certa forma, uma injustiça. Por isso, para tentar equilibrar, né? Para tentar equilibrar essa desigualdade que existe, é que há um tratamento desigual a essas pessoas. É isso que justifica as chamadas cotas dentro dos editais de concurso. É com base justamente aqui, na chamada igualdade material. Imagine outra situação, nas filas aí de estabelecimentos, né, comerciais, bancários, né? Imaginem aí um jovem saudável, ou mesmo um adulto, né, saudável, com todo o vigor físico, psíquico, e de repente chega um idoso de 70 anos, ou chega uma mulher grávida, ou chega uma pessoa obesa, né, já com 200 quilos, 300 quilos. Essa pessoa vai ter que ser tratada da mesma forma que aqueles outros. Se fosse para ser tratado, provavelmente, né, sofreriam uma injustiça. Então, a sociedade, o Estado, ele é atento a essas situações em que exigem um tratamento diferenciado. E é por isso que a concepção de igualdade material, ela permite esse tratamento desigual. Ela permite esse tratamento desigual. Só que aí nós temos um detalhe aqui. A concepção de igualdade material não proíbe que a Constituição ou a lei crime discriminações, desde que obedeçam ao princípio da razoabilidade. Vejam que só quem pode criar essa desigualdade, só quem pode criar essa distinção é a Constituição e a lei. É a Constituição e a lei. E aqui, lei é no sentido estrito, aquela aprovada pelo Poder Legislativo. Lei em sentido estrito aprovado pelo Poder Legislativo. Atos infralegais, aqueles atos que estão abaixo das leis, como o edital de concurso, não podem determinar tais limitações sem que haja previsão legal. Então, vejam aí, para que haja a
discriminação positiva ou para que haja uma desigualdade conforme a Constituição, é necessário que essa desigualdade ela esteja prevista na Constituição ou em uma lei e que seja razoável, atenda ao princípio da razoabilidade. Uma desigualdade, uma discriminação razoável é aquela em que atende aos parâmetros do bom senso. É aquela em que atende aos parâmetros do bom senso, da razoabilidade. Não seria, por exemplo, uma situação absurda, né? Não vamos, por exemplo, criar distinções em que não há a exigência, né, de se criar distinções. Imaginem, saber que nós temos umas quantas aí dentro, né, do Estado, né? E acabam sendo absurdas algumas, né? Vejam, por exemplo, né, os promotores, né, moveram uma ação em que queriam, né, ser tratados de forma diferenciada em relação ao pagamento de tributos. Em relação ao pagamento de tributo. Imaginem aí, né, os promotores de justiça. E aí o Supremo Tribunal Federal acabou decidindo que não há, né, como ter privilégios, né, no pagamento, né, de tributo. Né? Inclusive queriam, né, imunidades que não são estendidas, né, à maioria da população. Imunidade quer dizer, queriam ser isentos, né, ali de pagamentos de alguns tributos. Isso acaba sendo um absurdo do ponto de vista da razoabilidade, do ponto de vista do princípio da razoabilidade. Como, né, pessoas que ganham, em média, 50 mil reais querem ser dispensados de pagar tributo? Isso é um absurdo. Isso fere o bom senso, fere a boa razão. Nós temos alguma jurisprudência do STF sobre a, a, a concepção, né, de igualdade material, que é interessante. De vez em quando cai, né, esses casos concretos da jurisprudência em prova. A concepção de igualdade material, ela autoriza, por exemplo, as políticas de ações afirmativas, como a reserva de vagas em universidade pública para negros e índios. É com base na igualdade material que há as chamadas políticas de ações afirmativas. Mas por quê, professor? Ora, índios e negros passaram aí séculos e séculos sendo explorados. Não há dúvida que nós temos uma dívida histórica com relação a esses grupos sociais. E há necessidade, sim, deles serem inseridos, né? Deles terem um tratamento, né, desigual. Outro exemplo, né, o programa concessivo de bolsa de estudos em universidade privada para alunos de renda familiar de pequena monta, com cota para negros, pardos, indígenas e portadores de necessidade especial. É o chamado ProUni, né, que é aquele programa do governo federal que permite, né, acho que até acabou já, que permitia que os alunos pobres ou alunos negros, indígenas e com necessidades especiais entrassem na universidade privada, sem pagar. Aqui, edital de concurso para agente penitenciário de prisão feminina restrito a mulheres. Isso aqui é muito óbvio, né? É necessário que haja uma contratação de mulheres para trabalharem dentro das penitenciárias femininas e não homens. Então, há necessidade, sim, de ter um tratamento desigual. Edital de concursos públicos com previsão de limites de idade, quando situações concretas exigem um limite razoável, tendo em conta o grau de esforço a ser desenvolvido pelo ocupante do cargo. É o caso aqui dos cargos da carreira militar, né, que exige aí um limite de idade. No caso aí da PM, exigiu até 30 anos. É legal, é constitucional essa exigência, essa autorização
no edital. Obviamente que é necessário que haja a previsão em lei, né? É necessário que haja a previsão em lei. Inclusive, há, se eu não estou enganado, no Estatuto Militar, essa previsão, que é a lei que rege a carreira dos PMs. Regulamento, e aí tem. Esses aqui são os mais importantes. Não autoriza, por exemplo, o Poder Judiciário a estender a outros grupos vantagem estabelecida por lei a outros. Haveria ofensa ao princípio da separação dos poderes. O Poder Judiciário ele não pode dispor sobre quem tem o direito, né, a ter um tratamento diferenciado. Só quem pode dispor sobre esses titulares desse tratamento, esses destinatários do tratamento diferenciado, desigual, é o legislador, é o Poder Legislativo. E, no caso, o Poder Executivo, que é aquele também que aplica a lei. O Poder Judiciário ele não pode intervir aí mostrando, né, quais seriam, né, os grupos, né, que poderiam ser tratados de forma desigual, de forma diferenciada. No caso aqui, no sentido de que o Poder Judiciário não pode criar grupos com vantagens diferenciadas. Eu creio que deva ter sido por isso que houve, né, a, a decisão do Supremo no sentido de não estender alguns privilégios tributários aos membros do Ministério Público, com base nessa jurisprudência, a súmula 37 do Supremo. Bom, seguindo em frente, o outro inciso que também às vezes despenca em prova é o princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Vejam que, por nós vivermos dentro de um Estado democrático de direito, todos estão submetidos, todos estão, todos devem obedecer aquilo que está na lei. Desde aquele que ocupa, daquele que desenvolve a menor função, ou a função mais simples, até aqueles que ocupam os altos cargos dentro da República. Como, por exemplo, um ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente da República. Todos estão, por nós fazermos parte de um Estado democrático de direito, todos nós estamos submissos àquilo que a lei manda, aquilo que a lei determina. Só que nós temos duas concepções de legalidade. Nós temos duas concepções de legalidade. Isso aqui também de vez em quando cai em prova. Uma é a concepção de legalidade para os particulares e a outra é a concepção de legalidade para o poder público. Para os particulares, tudo é permitido a eles da falta de norma legal proibitiva. Ora, como diz aqui o inciso, né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ora, se não tiver uma lei dizendo o que eu devo fazer ou me proibindo de fazer, isso significa que eu posso fazer. Então vejam que o Estado ele só pode mandar num particular, ele só pode forçar o particular, obrigar o particular a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se houver uma lei. Se não houver uma lei, o particular ele é livre para fazer o que ele se ache na sua capacidade para fazer. Vou citar um exemplo para ficar mais claro. Qualquer um pode exercer o trabalho de vendedor de pipoca.
O trabalho de vendedor de pipoca ele é livre a qualquer pessoa. Mas se por acaso o Estado ele baixasse uma lei e dissesse: para ser vendedor de pipoca, você deve fazer um curso de gastronomia, aprender a fazer pipoca, ou um curso de higiene, saber tratar, saber mexer no produto. Se essa lei ela coloca essas condições, então vejam aí, há uma restrição, há limitações ao exercício do trabalho de fazer pipoca. Nesse caso aí, essa limitação ela só pode ocorrer porque existe uma lei. Mas, professor, se não existir lei, então eu posso fazer qualquer trabalho. Pode fazer qualquer trabalho. Geralmente, né, foi estabelecido que os trabalhos que oferecem mais risco à sociedade, à coletividade, elas devem ter regramentos, ou seja, elas devem ter leis regulamentando essa profissão, esse trabalho. Que, por exemplo, é o caso lá da profissão de advogado, de médico, de engenheiro. É por isso que essas profissões elas têm leis rigorosas acerca de quem pode exercer ou não esses trabalhos. Mas se não houver lei, então é permitido. Então, essa concepção de legalidade para os particulares, ela autoriza, ela dá permissão, na ausência de norma, ao particular fazer o que ele achar que seja de acordo com a sua capacidade. Obviamente que há sempre limites aí legais, né? Há normas de ordem pública, normas de ordem moral coletiva. Há sempre aí por trás aí, né, normas que, de uma certa forma, acabam limitando. Mas, falando, né, especificamente do trabalho, seria mais ou menos isso. Para o poder público, a concepção de legalidade é aquela de que este só pode fazer o que é permitido pela lei. Vejam só, o Estado ele só pode agir ou deixar de agir se houver uma lei. É por isso que os agentes públicos eles sempre devem agir dentro da legalidade. Porque o Estado, a administração pública, o poder público, ele só age se for de acordo com a lei. Se for de acordo com a lei, esse agente público, esse funcionário público, ele está cometendo uma ilegalidade. E, professor, se não houver lei, na ausência de lei, o funcionário público, o agente público, o administrador público, ele não pode agir. Ele não está autorizado a agir. Então, um exemplo para ficar mais claro. O caso lá do agente de endemia, né? Bateu lá na porta da sua casa. Eu vim fiscalizar o seu quintal para saber se não tem foco de dengue. Se não houver uma lei que autorize esse funcionário a entrar dentro do espaço particular de qualquer pessoa, esse funcionário está cometendo uma ilegalidade. Porque está cometendo uma ilegalidade e uma inconstitucionalidade, porque tem também uma norma na Constituição dizendo que a casa é asilo inviolável. Nela podendo entrar ou permanecer somente o seu proprietário ou aqueles que moram lá, e só pode entrar aquele que o proprietário ou aqueles que moram lá permitir. Então, o Estado não pode jamais invadir a propriedade, a casa de uma pessoa, de um cidadão, a não ser que haja uma autorização excepcional, que no caso é a autorização prevista em lei. E é de forma excepcional. É de forma excepcional. Ou seja, não pode haver, nesse caso, abuso. Eles não podem ir além daquilo que está estabelecido na lei. Então, vejam que os funcionários públicos
Os administradores públicos, eles sempre estão limitados pelo aquilo que a lei manda, aquilo que a lei determina. Eu só posso fazer algo se a lei me autorizar. Se a lei não me autorizar, eu não posso fazer. Eu não posso fazer. Mas e aí, professor? Não posso fazer, cruzo o braço? Sim, não posso fazer, cruzo o braço. Claro que há certas situações em que a depender, né, dos casos, né, o agente público ele é obrigado a agir. Mas aí a gente não vai entrar nesse detalhe. Nós estamos falando em relação a aquilo que está previsto numa lei específica, num instrumento específico, e se o funcionário pode ou não fazer de acordo com aquilo que está lá. Então, nós temos aí, né, duas concepções de legalidade e também nós temos uma distinção aqui. Nesse mesmo inciso, nós temos dois princípios relacionados à legalidade, que é o princípio da legalidade propriamente e o princípio da reserva legal. O princípio da legalidade abrange a lei em um sentido mais amplo e estrito, todo e qualquer ato normativo estatal, incluindo atos infralegais, que obedecem a formalidades que lhes são próprias e contêm uma regra jurídica. A referência que se faz à lei é em sentido material. Quando se fala em princípio de legalidade, está se falando de uma forma geral, de uma forma genérica, ampla, está se referindo a todo e qualquer instrumento normativo usado pelo Estado, que vai desde a Constituição, passando pela lei, passando pelo decreto, pelo edital, pela circular, até os atos normativos mais rotineiro, com uma instrução normativa, uma ordem de serviço. Abrange todas essas categorias de norma, falando-se de princípio da legalidade. O princípio da reserva legal ele é mais limitado. Aqui, no caso, é a lei formal, ou atos com força de lei, como decretos autônomos. O vocábulo lei é aqui usado em sentido mais restrito, em sentido formal. Aqui, no caso, é em relação a leis ou atos normativos com força de lei. Leis aprovadas pelo poder Legislativo ou ato com força de lei, semelhante à lei aprovado pelo Poder Executivo. No caso aqui há uma restrição. É mais restrito o termo, o princípio da reserva legal. É importante a gente fazer essa diferenciação. Outro inciso que também cai em prova é sobre o direito a. Não, é aqui o direito à inviolabilidade domiciliar, que diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. A regra é que na nossa casa, na sua casa, só entra quem for da casa, quem mora na casa. Proprietário, filhos, parente. E ninguém mais, sem o consentimento do morador, ou sem fora dessas situações aqui previstas na Constituição, pode entrar. Então, nós temos aqui algumas hipóteses em que é possível entrar na casa.
É possível, com o consentimento do morador, a qualquer hora, seja de dia ou de noite. É possível sem o consentimento, sob ordem judicial, o mandato judicial, só que apenas durante o dia. Vejam que a ordem judicial ela não pode ser cumprida durante a noite, apenas durante o dia. E também a passe livre, sem consentimento, em caso de flagrante delito, alguém que esteja cometendo um crime, desastre. Imagina aí, o telhado caiu, alguém está lá só precisando, né, ser socorro, ou prestar socorro a qualquer hora do dia. Flagrante delito, desastre, prestar socorro. Desastre é algo mais calamitoso. Prestar socorro pode ser até numa situação simples. Por exemplo, alguém que está sofrendo um infarto, né, um derrame. O vizinho ele pode socorrer. Ele pode até arrombar a casa, até danificar, né, a porta, a janela, o telhado para entrar e tentar prestar socorro. Então, nós temos essas hipóteses em que é possível entrar na casa. Agora, nós temos o conceito de casa que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, é um conceito mais amplo. Casa não é apenas aquela residência particular, não é apenas aquela residência particular comum que todos nós temos. Casa também é compartimento habitado, qualquer compartimento habitado, qualquer aposento ocupado de ocupação coletiva. Vejam, compartimento habitado pode ser um kitnet, pode ser um quarto, pode ser até um trailer desses de viagem. Pode ser um hotel, um quarto de hotel, pode ser uma república, lá onde os alunos, né, moram, dormem, residem, né, de forma coletiva. E também pode ser um escritório profissional. Olha só, qualquer compartilhamento privado não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade pessoal. Pode ser também um escritório, pode ser uma clínica. Uma clínica pode ser onde o advogado, onde o médico, onde o engenheiro desenvolve o seu trabalho, a sua profissão. Vejam que o conceito de casa ele é bastante amplo. Não é apenas aquela residência comum que a maioria das pessoas possui. Tá legal? Outro inciso que de vez em quando despenca é sobre a inviolabilidade das correspondências e das comunicações. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, no caso das comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A inviolabilidade dessas formas de sigilo é assegurado de modo que a vida privada ela seja resguardada. Então, veja, nós temos aí o sigilo da correspondência, o sigilo das comunicações telegráficas, de dados e comunicações telefônicas. Nós temos 4 formas de sigilo aí que é protegido pela Constituição Federal.
Há a possibilidade da chamada quebra do sigilo. Há a possibilidade da chamada quebra do sigilo, que seriam meios, né, de acesso legal a provas. Meios, acesso legal com meios de prova. Então, no caso do sigilo das comunicações, né, aliás, da quebra do sigilo, né, das comunicações, nós temos aqui o acesso ao extrato das ligações telefônicas, que seria o acesso a aqueles dados, né, da conta. Por exemplo, seria da conta da Vivo, da TIM. No caso aí da quebra do sigilo das comunicações, desses extratos, desses dados, né, só quem pode determinar é o Poder Judiciário e as CPIs. É o Poder Judiciário e as CPIs. Então vejam que, em relação à quebra do sigilo das comunicações telegráficas de dados, e também em relação ao extrato das comunicações telefônicas, quem pode determinar o Poder Judiciário e as CPIs. CPIs, comissões parlamentares de inquérito. Aquelas comissões criadas dentro do parlamento, dentro do Poder Legislativo, que tem poder de investigação. Há uma diferença aqui em relação a quem pode determinar a quebra do sigilo, né, em relação à intercepção das comunicações telefônicas. No caso aqui da interceptação, ela consiste em ter acesso às gravações das conversas. Quer dizer, tem duas pessoas se comunicando, né, através do telefone, e tem ali alguém escutando o que é que eles estão falando. Isso é o que se chama de interceptação das comunicações telefônicas. Só quem pode determinar é o juiz. Somente o juiz, de ofício ou a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público. Vejam que, ao contrário, né, da quebra do sigilo dos dados aqui, só quem pode determinar o Poder Judiciário e as CPIs, a interceptação das comunicações telefônicas, só quem pode determinar é o Poder Judiciário. E no caso aqui da interceptação, nós temos alguns requisitos que devem ser preenchidos. O primeiro é a ordem judicial. Ou seja, a ordem ela deve ser emanada do Poder Judiciário. Deve ser expedida por um juiz. O segundo requisito, a existência de investigação criminal ou instrução processual penal. Essa investigação criminal é quando ela ocorre na fase pré-processual. Não há ainda um processo penal instaurado. Está ali na fase ainda de investigação, que é o que geralmente acontece no âmbito policial. As polícias, né, no caso o delegado de polícia, a sua equipe de polícia, fazem a investigação criminal. E no caso do processo penal é quando há a abertura de um processo criminal. Já houve a fase de investigação, né, ou já houve a entrega da denúncia, resultado da investigação, e o Poder Judiciário aceitou abrir um processo contra aquele acusado. O terceiro requisito, a lei preveja as hipóteses e a forma em que esta pode ocorrer. Nesse caso aqui, nós temos uma lei, a lei da interceptação telefônica. Essa lei, ela traz os requisitos e traz também como se dará
essa interceptação telefônica. O prazo para interceptação é de até 15 dias, com renovações sucessivas desse prazo, pois há situações extremas que o exigem. Essa questão do prazo, inclusive, está na própria lei, a lei de interceptação telefônica. Eu trouxe aqui apenas para a gente complementar. Tá legal? Para a gente concluir, nós temos também esse inciso aqui que despenca. O que trata do direito de reunião. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. As características da reunião são as seguintes. Esta reunião deverá ter fins pacíficos e apresentar ausência de armas. Reunião para com fins pacíficos e sem ausência de arma. Deverá ser realizada em locais abertos ao público. Locais fechados não exige direito de reunião. Se é um local fechado, é um local privado. Locais abertos aí seria, por exemplo, uma praça, seria uma praia, seria uma rua ou uma calçada. Locais abertos ao público. Se for local fechado, não seja o direito de reunião. Não se caracteriza como uma reunião. É um local fechado, então é uma reunião privada. É um encontro privado. Outra característica, não poderá frustrar outra reunião convocada anteriormente para o mesmo local. Ora, se já existe uma reunião convocada para aquele lugar, então não pode haver duas reuniões ao mesmo tempo. Não pode haver. É por isso que é necessário que haja o prévio aviso à autoridade competente, justamente para assegurar que essa reunião ela não confronte com outra reunião. E a gente sabe que, a depender dos fins, né, de certas manifestações, há a possibilidade ali de confronto, né? Imaginem aí, reuniões partidárias, né, como nesse período agora, né, de eleição. Dois partidos antagônicos, diferentes, adversários, fizeram uma reunião no mesmo lugar, a coisa não vai dar certo. Por isso é necessário que haja o prévio aviso à autoridade competente, até mesmo para que ela garanta a segurança daqueles que irão participar da reunião. E também, um ponto que é talvez o mais importante aqui, é que não há necessidade de autorização. Tome muito cuidado com essa palavra aqui. O direito de reunião ele é exercido se houver o cumprimento desses requisitos aqui. Se houver o cumprimento desses requisitos, o direito de reunião, o direito de se manifestar publicamente em um local aberto ao público, ele é constitucional. Então, não há necessidade de autorização do poder público. O poder público ele não pode se arrogar nesse direito de dizer: eu autorizo vocês a fazerem a reunião, porque não existe. É um direito líquido e certo garantido pela Constituição Federal. Preencheu esses requisitos aqui, se enquadrou nesses requisitos, o poder público ele é obrigado a assegurar esse direito de reunião.
É um direito legítimo do cidadão, um direito constitucionalmente assegurado pela Constituição. Bom, esses incisos aqui, eles são dos que mais caem. Eu recomendo, né, que vocês deem uma lida na íntegra da Constituição. Eu estou disponibilizando, conforme as nossas aulas, a Constituição esquematizada. Então, já disponibilizei do ponto 1 e estou disponibilizando também, já disponibilizei, aliás, do artigo 5º. Recomendo que deem uma lida na íntegra. Se houver necessidade de complementar com mais material, no site do projeto nós temos lá uma bateria de questões de cada um dos temas que nós vamos ver aqui. Nas edições anteriores do nosso curso, nós fizemos aí nós colocamos à disposição uma série de materiais, Constituição esquematizada, questões de cada tema, simulados, resumo. Então, ir lá no site do material, site do projeto, e acessar esse material para complementar. A Constituição que vocês vão ler, Constituição esquematizada, ela tá já atualizada com a última emenda à Constituição, agora de 2022. Por isso, o material, no caso da Constituição esquematizada, vocês devem ir acompanhando aí, que eu vou disponibilizando. Cada semana eu vou disponibilizando o material da Constituição esquematizada, que vai estar já atualizado com a última emenda agora do ano de 2022, as últimas emendas. Tá legal? E aí ler a Constituição. Tem também o material em vídeo aula lá, gravado, um material mais detalhado. Mais detalhado, nós tivemos mais tempo nos meses anteriores aí a explorar esse conteúdo. Agora, aqui é só um intensivão mesmo. É aquele intensivão para a prova. Não vai ter como a gente detalhar. Quem sabe depois que passar esses concursos aí, esses imediatos que estão com o edital aberto, a gente diminua o ritmo e aí faça um curso um pouquinho mais detalhado. Mas se quiserem aproveitar esse material das edições anteriores, podem estar gravando. Ele é mais completo. Aqui a gente vai ser aquele intensivão para a prova. E como eu falei na aula que a gente viu o raio-x, a maioria das questões elas estão na Constituição. 85, 90% das respostas estão na própria Constituição. E aí é ler. Vai ter que ler na íntegra, decorar cada um dos artigos e ir sem medo para a prova, para acertar as questões de constitucional. Tá legal? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Nenhuma? Bom, então encerramos por aí e agradeço, né, aos que se dispuseram aí a assistir. O material vai ficar disponível, né, também para outros que quiserem assistir. E sigamos firme rumo à aprovação. Obrigado, professor.